Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde. É o nosso encontro semanal, onde a gente dá dicas, orientações, conversa sobre saúde, para que você possa conhecer cada vez mais sobre a sua saúde e cada vez mais viver com bem-estar. E agora nós vamos para a notícia da semana, aquela que repercutiu nos meios de comunicação. A Universidade Federal do Rio de Janeiro acaba, infelizmente, de perder a patente internacional da proteína polilaminina, que era um estudo muito importante, e perdeu essa patente internacional porque não pagou as taxas de manutenção. E uma vez que você perdeu, perdeu. A patente nacional ainda existe, mas a pesquisadora Tatiana Sampaio explicou que ela pagou do próprio bolso para que a nacional pelo menos fosse mantida. Isso aconteceu porque lá pelos anos de 2015 e 2016 houve uma diminuição da verba do Ministério da Educação e acabou prejudicando muito, principalmente a área de pesquisa. Eu acho essa uma questão muito importante, porque enquanto a gente não levar a sério a questão da pesquisa, principalmente na área de saúde, a gente não vai caminhar para frente. Essa pesquisa com a proteína polilaminina, que é na verdade uma substância retirada da placenta e que estava organizado um estudo muito importante de 8 pessoas que então tiveram um trauma na medula e usaram essa proteína e 6 delas melhoraram. Então ela tem uma grande capacidade de interferir na recuperação de lesões de medula, onde a pessoa poderia ficar paralítica, né? E não ter mais movimento. Então, isso é algo extremamente importante para a saúde do nosso povo. Nós tivemos uma grande oportunidade de entrevistar a pesquisadora principal desse estudo, que há muitos anos vem caminhando nessa pesquisa, que é a doutora Tatiana Sampaio. E nós vamos reproduzir para vocês parte dessa entrevista. Eu acho que até as pessoas leigas, elas têm uma dificuldade até de entender, né, a importância, né, e a magnitude desse tipo de pesquisa, de descoberta, e vocês, né, os pesquisadores, cientistas, ficam anos, às vezes, né, observando tudo o que pode acontecer. E só para tornar isso mais na vida do dia a dia, esse rapaz, né, ele sofreu um acidente onde houve a lesão, né, dessa ligação, como vocês viram, esses fios, né? Então, essa lesão medular corta o funcionamento desses fios e ele ficaria sem movimento nenhum, tanto de braços como de pernas, ou seja, paraplégico. E vocês fizeram tetraplégico, né? Na verdade, porque todos os membros. E vocês fizeram um estudo em humanos, né, Tatiana? Sim, nós fizemos um estudo clínico em humanos com 8 pacientes. Ele foi um dos primeiros, né? E teve essa recuperação muito boa. E os outros tiveram recuperação, ele voltou a andar, né? Conseguiu. Aí eu estou vendo as imagens que vocês estão mostrando no início da recuperação, né? No início ele não tinha nada, nenhum controle, depois ele foi recuperando até ficar em pé, voltar a andar. E hoje ele é completamente recuperado. Eu gostaria que fossem passadas algumas imagens do Bruno Drummond, que foi esse rapaz, né, que estava completamente sem movimentos de braços e pernas, como ele está agora, né? Ele recuperou a vida, ele recuperou a vitalidade, a possibilidade.
Bom, gente, não tenho nem o que dizer, né? Isso não tem preço, você recuperar o movimento de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Então, esse estudo é de extrema importância. E a ideia de trazer essa notícia aqui no Oeste Saúde é que para todos nós a gente possa refletir sobre essa questão e aquilo que for possível como cidadão você fazer para que a pesquisa seja incentivada, a gente vai fazer. Felizmente houve uma evolução porque a Anvisa aprovou um estudo, né, para continuidade desses estudos, onde a gente vai observar a segurança, principalmente a fase 1 dos estudos, onde seguiria para isso depois de outros estudos, outras fases, nós termos então essa medicação disponível para realmente resolver uma situação como a gente viu nesses vídeos. Então vamos refletir sobre a importância da pesquisa. E agora nós temos uma outra notícia, que é uma boa notícia. Nós vamos, a partir de hoje, sempre indicar uma leitura interessante para vocês. Logicamente, essa leitura será sobre algo relacionado à saúde, então aquelas pessoas que são viciados, né, nas bibliotecas, nos livros, vão gostar muito. Hoje nós temos aqui uma indicação do livro Outlive, que é do Peter Attia, e ele é um médico que se dedicou, né, a atender pessoas e também era uma pessoa assim, bastante com um estilo de vida bastante seguro, na verdade um bom estilo de vida, ele era maratonista, enfim, se cuidava bastante, mas descobriu mais ou menos por volta dos 40 anos que ele tinha alguns problemas sérios que já vinham se desenvolvendo e que não estavam tão evidentes. Então ele discorre nesse livro um pouco sobre como hoje em dia a medicina trata, né, os seus pacientes, como é o ensino, a gente é voltado de uma certa forma a tratar a doença e a gente, ele atendendo numa UTI, ele recebia o paciente, fazia tudo para salvá-lo, mas na verdade aquilo já tinha acontecido. Então ele começa a falar de uma medicina que ele chama de medicina 3.0, né? A anterior ele chamava de 2.0. Ele chama então de 3.0 aquela medicina onde você vai procurar prevenir. Então ele começa a falar de todas as áreas onde a gente pode já começar a antever se existe algum problema e fala, obviamente, de exercícios, fala da questão dos exames de laboratório, fala da questão da alimentação, enfim, diversas questões também relacionadas à abordagem do estresse, à abordagem do dia a dia. Então, eu acho assim muito rico porque ele tem uma parte técnica e tem uma parte humana e faz você entender muito sobre saúde de uma maneira geral. Vale a leitura! E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com uma entrevista muito interessante com o Dr. Armando Lobato, cirurgião vascular, que irá conversar conosco sobre questões da trombose e também de varizes. Vamos lá! Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Estamos de volta. Você sabia que varizes e trombose são problemas muito além da estética e que representam riscos muito importantes para a sua saúde? Bom, para falar sobre esse tema, recebemos o Dr. Armando Lobato, que é um renomado médico brasileiro. Ele é angiologista e cirurgião vascular e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular em 24 e 25. Eu tenho muita honra de recebê-lo. Obrigada e seja bem-vindo. Denise, muito obrigado. É uma honra sempre estar aqui na Oeste, onde nós podemos passar informações à população de forma clara e objetiva.
Eu queria fazer a primeira pergunta já bem objetiva, como você disse. O que é trombose? Trombose nós temos que dividir em duas partes, a trombose venosa e a trombose arterial. Isso gera muita confusão com a população. A pessoa tem uma trombose venosa e fala, eu posso perder minha perna. Não, não é isto. Bem, então vamos lá. Trombose venosa, ela ocorre nas veias, que são vasos que levam o sangue cheio de gás carbônico dos órgãos, ou da perna, ou do braço, para o coração, do coração manda para o pulmão, oxigena de novo. Então, a trombose venosa, ela é a formação de um coágulo dentro desta veia. E este coágulo dentro desta veia impede que o sangue camine em direção ao coração. Isso causa aquele inchaço na perna, dor na perna. E qual o risco da trombose venosa? É a embolia pulmonar. É o coágulo que está dentro da perna se desprender e entrar na circulação, indo para o pulmão. E isto pode levar a consequências graves respiratórias e até risco de morte que o paciente tem. E a outra é a trombose arterial. A trombose arterial é aquela responsável, sim, pelo derrame. Ela pode, se for no coração, ao infarto do coração. E se for na perna, pode levar uma gangrena na perna se não tratada. A causa principal da trombose arterial é a aterosclerose, que é uma doença genética e geralmente ela é desencadeada, por exemplo, pelo tabagismo. E a trombose venosa, já antecipando, ela é uma doença que pode ser hereditária, existe causa de trombofilia, mas pode ser causada por varizes, pode ser causada por anticoncepcionais, pode ser causada pela gravidez, pode ser causada pela obesidade, pode também ser causada pelo cigarro. Então, ela é multifatorial. E o que a pessoa deveria ficar atenta para ela ter maiores cuidados nesse sentido? Assim, quais as situações que a poria em risco e o que ela tem que prestar atenção em relação à trombose? Gostei muito dessa diferenciação, porque a gente, venosa e arterial é uma confusão, mas você explicou muito claramente. Então, da trombose arterial, o que é importante é que a pessoa tenha uma atividade física, você tenha os níveis sanguíneos de colesterol, triglicéridos dentro do normal, senão tem que entrar com uma medicação. Às vezes, a pessoa é gorda porque ela está no sobrepeso ou ela está obesa, que ela vai ter o colesterol alto. Não, tem pessoas magras, por ter, como eu falei, fatores hereditários, que o colesterol dessa pessoa está altíssimo. Então, a pessoa deve sim fazer exames de rotina para ver como está seu colesterol e seu triglicéridos. Em relação à trombose venosa, por exemplo, se você está grávida, você evitar de engordar muito. Tem mulheres que engordam 20, 30 quilos durante a gravidez. Isso comprime as veias pélvicas e pode ocasionar com isso uma dificuldade do retorno do sangue e aí leva a trombose. O uso de anticoncepcionais. Então, o anticoncepcional é um dos fatores predisponentes à trombose. Se você tem história familiar de alguém que teve trombose venosa, eu recomendo que fale com o seu ginecologista para que o método anticoncepcional não utilize o anticoncepcional, né? Outro dado muito importante são as viagens, né? Então, viagens longas, viagens acima de 3 horas, é fundamental que a pessoa ela caminhe durante a viagem, ela não fique parada durante essas 3 horas e tome muito líquido. O líquido é muito importante porque ele faz com que o sangue fique mais fino e diminui o risco de trombose. Se você está de avião, então você tem que andar pelo corredor do avião. E a meia? É fundamental usar a meia elástica. Então, se você está grávida, se você está fazendo viagem maior que 3 horas, o uso da meia elástica ela é uma medida segura e não invasiva, porque pode tomar um remédio para afinar o sangue, sim, mas qualquer medicação que você vá tomar tem seus riscos da medicação. Então, se você não tem antecedentes de trombose, se você não tem
varizes nas pernas, uma viagem longa, basta usar meia elástica. Você não precisa tomar remédio para o sangue ficar mais fino. Agora, óbvio, se você teve um histórico de trombose venosa, uma varize nas pernas, não tem trombose, mas tem varize nas pernas, talvez você procure seu angiologista, cirurgião vascular, e talvez seja necessário, no seu caso, você fazer uso de medicações para o sangue ficar mais fino. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre varizes, né, o que elas são, né, e quando seria o momento de uma intervenção, quando é uma questão não mais só estética, Isso. mas também para risco de saúde. É muito importante essa pergunta, porque, Denise, em torno de 70% das mulheres têm algum tipo de varizes. Ela não é uma doença específica das mulheres. Homens têm varizes, mas mulheres, como eu falei, ela tem os principais fatores encadeantes, que é a gravidez, o hormônio feminino, o uso de anticoncepcional. Então, esses já são fatores inerentes que provocam uma frouxidão da camada muscular das veias, que elas se relaxam e já tem uma propensão para ter varizes, né? Associado a isso, ao sobrepeso, associado a uma gravidez, associado à não atividade física, essas veias podem se dilatar. Mas as veias, a insuficiência venosa, ela tem várias escalas, né? Por exemplo, primeiro são aqueles vasinhos que parecem azulzinhos, finos, da cor, do tamanho de um cabelo, por exemplo, né? Como está essa imagem mostrando aqui. Esses vasinhos, eles não vão se transformar em varizes. Eles são mais estéticos, como você colocou no início. E hoje tem o tratamento para isso, o tratamento com laser pode ser feito e com resultados satisfatórios. Agora, você, depois dos vasinhos muito finos, aí nós temos já umas veias um pouco maiores, que são as veias reticulares. Essas veias reticulares, se não tratadas, elas podem ir evoluindo, ocasionando uma insuficiência de outras veias, que são as tributárias, que vão ter contato depois com a veia safena. Então, o ideal que você possa ter é o seguinte: se você tem esses vasinhos, o tratamento é puramente estético, né? Ele tem que ser feito... Pode fazer aquela esclerose com substâncias. O que precisa avaliar com o cirurgião vascular, Denise, é que às vezes esses vasinhos finos, eles têm uma veia nutridora por baixo. E voltam, né? E voltam. Então, às vezes, infelizmente, eu vejo pessoas não médicas fazendo esses procedimentos de esclerose, só que vai fazer para sempre, porque eles não sabem tratar essa doença. A origem. A origem dela. Então, ele faz a esclerose e o vasinho volta, né? Então, é fundamental que você procure um especialista, um angiologista ou cirurgião vascular, que ele vai poder dizer se tem uma veia que está nutridora a este vasinho ou não. Então, isso é a parte estética. Se você tem a insuficiência de veias tributárias ou de veias safenas, então já existe uma série de opções terapêuticas que vai desde um laser transdérmico até um laser endovenoso. Infelizmente, até este momento, o SUS não cobre o laser. E isso significa que a cirurgia de varizes ainda é, no Brasil, feita como era no século passado, através da retirada dessa veia, não com laser, mas ela havia praticamente arrancada da perna, a veia safena, chama-se fleboextrator, que é um catéter que você puxa a veia. Isso faz com que o paciente precise ficar internado, precise ficar pelo menos um dia no hospital e depois que tenha um repouso prolongado, às vezes até de 3 semanas. Né? Então, isto faz com que a população, de uma maneira geral do SUS, tenha uma fila de espera. No Brasil hoje, Denise, a fila de espera está por volta de 2 anos e meio a 4 anos, dependendo do estado. Por quê? Porque precisa de leito para internar. Então, e esses leitos no SUS, eles geralmente são destinados a casos graves de infarto, de derrame, de pneumonia, de trombose. Então, não tem vaga. Então, se o governo autorizasse que esse procedimento por laser fosse feito, o custo seria menor, né? E não precisa de internação. É day clinic, você faz o procedimento e o paciente vai embora para casa e volta a trabalhar mais rápido. Você sabia, Denise, que a insuficiência venosa
ela é a 14ª causa de afastamento do trabalho no Brasil. Olha, isso é muito importante, né? Porque envolve a comunidade. 14ª causa de afastamento do trabalho no Brasil. Bom, infelizmente nós vamos precisar encerrar, mas eu queria fazer uma última pergunta. Que cuidados, que orientações você daria para uma boa saúde vascular? E já agradecer a sua presença. Essa pergunta é muito importante para finalizar mesmo, porque você precisa ter uma vida saudável. Essa vida saudável, ela significa que você tem que fazer uma ingestão líquida diária de pelo menos 2 litros de líquido, não é de refrigerante, não é de açúcar, de água, 2 litros de água por dia. Você tem que ter uma atividade física importante. Então, se você trabalha o dia inteiro, não tem possibilidade de fazer exercícios, você faz, por exemplo, um prédio que você trabalha, sobe de escada. Vai pela escada do prédio, por causa de elevador, vai de escada. Isso já é um exercício fenomenal. Se você morar não longe do local que você trabalha, vai caminhando para lá. Então, o exercício é muito importante. Em relação à alimentação, que é fundamental, evitar as gorduras artificiais, né? Os fast foods que você vende. Os processados. Os processados. Então, se você vai comer carne magra, ou se você vai comer o teu peixe, vai comer o seu frango, que ideal que não seja numa fritura, que essa fritura, ela realmente pode acabar provocando obstrução nas artérias e leva àquela trombose arterial. E, finalizando, você tem dormir pelo menos, isso é ideal, tá? Dormir pelo menos 8 horas por dia. Isto relaxa você. Então, são medidas simples. Você vê que eu não falei medicação aqui. São medidas próprias que se você faz exercício, se você come direito, você vai ver que uma mulher grávida não vai engordar os 30 quilos. E se ela fizer só isso daqui. Que sejam, os normais, né? O normal, é isso aí. Muito obrigada, doutor Armando. Eu espero que o senhor venha mais vezes. E eu acho que foram, assim, lições bastante práticas, importantes, explicadas de uma forma muito clara e objetiva. E agora nós vamos para o intervalo e voltamos com a sua participação. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar o jornalismo independente não é apenas uma escolha. É um ato de coragem. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Voltamos e agora é aquela hora da sua participação. Vamos para a primeira pergunta? Oi, doutora Denise. Gostaria de saber quais os sintomas e o tratamento para a fibromialgia. Muito obrigada pela pergunta, Alessandro. É uma pergunta difícil porque a fibromialgia é caracterizada como uma alteração onde você sente dor generalizada. Você pode ter dor nas articulações, dor nos músculos, você tem sensibilidade na pele e ela não está bem conceituada ainda. Não é uma artrite, mas essa dor é generalizada. O que se pensa que acaba acontecendo é como se houvesse uma sensibilização do sistema nervoso central e você começasse a sentir a dor de uma forma maior, como você tivesse mais sensibilidade à dor, como se os seus mecanismos de controle dessa dor não tivessem equilibrados, não tivessem certos. Você tem mais dor, uma hipersensibilidade e você tem menos potencial para controlar essa dor. Os gatilhos principais para essa doença são relacionados com o estilo de vida. Um deles é o estresse crônico e também a inflamação que você possa desenvolver, em geral, por causa de obesidade, por causa de outras doenças crônicas, como diabetes. Ou seja, quanto mais desequilibrado você tiver, quanto mais estressado você tiver, mais a chance de ter essa
essa fibromialgia. A fibromialgia precisa ser diagnosticada, mas isso não é fácil. Você tem que ser avaliado para entender se realmente se trata disso ou não, de uma outra doença mais específica, e não há um tratamento, não há, por exemplo, remédios que resolvam um problema como um antibiótico resolveria uma infecção. Então, por exemplo, a pregabalina é utilizada, mas tudo para haver um certo controle. E, na verdade, você tem que se dedicar a melhorar o estilo de vida, como sempre, né? Então, exercícios físicos que melhoram a mitocôndria, melhoram a sua resposta de uma maneira geral, principalmente a esses receptores do sistema nervoso central, é muito importante. Então, exercícios, melhor alimentação e psicoterapia, tudo isso vai te ajudar para que você melhore a fibromialgia. Vamos para a próxima pergunta. Oi, doutora Denise. Eu gostaria de saber a respeito dos sintomas da gastrite, se eu apresento problemas como queimação, refluxo, o que devo fazer? Sandra, muito obrigada pela pergunta. A gastrite e esses sintomas que você referiu, como o refluxo, né, a queimação, são muito frequentes e muito comuns. Na verdade, a gastrite, ela é uma inflamação do estômago e o principal motivo de acontecer uma gastrite, para levar essa inflamação, é uma infecção por uma bactéria que chama H. pylori. Mas isso é muito difícil, porque você começa a sentir aqueles sintomas, né? Essa queimação, aquela pirose, eventualmente o refluxo, a náusea, quando determinados alimentos pioram mais, assim, uma comida muito pesada, você vai ter mais daqueles sintomas e você vai ficar nessa dúvida. Mas há necessidade de fazer um diagnóstico, porque a gastrite é tratada geralmente, principalmente a do H. pylori, que é a mais frequente, é tratada com um antibiótico específico para essa bactéria. Agora, você pode ter refluxo, queimação, por motivos variados. Às vezes, essa musculatura do diafragma, ela começa a ceder e você tem a volta desse líquido, né, do estômago para o esôfago e você começa a sentir aquela queimação. Então, às vezes, isso está associado a um sedentarismo, a você estar com um aumento excessivo de peso. Então, começam a ser questões relacionadas ao seu dia a dia. Você pode ter, na verdade, uma dificuldade de produzir a quantidade adequada do ácido clorídrico, que é um ácido que é produzido pelo estômago para fazer a digestão dos alimentos. Então, na verdade, se você tiver pouca produção desse ácido, você não digere bem, e se você tiver muita produção desse ácido, por alguns motivos, você também não digere bem e te incomoda muito. De uma maneira geral, o refluxo ele tem que ser investigado para saber qual o motivo. É melhor que você procure um serviço de saúde e tenha uma ideia real do que está acontecendo. Por quê? Porque senão o normal é você começar a tomar medicações, principalmente aquelas da família do omeprazol, e isso não vai resolver. Esse grupo de remédios é muito utilizado porque ele diminui um pouco os sintomas, mas ele não está resolvendo a causa. E ao longo do tempo, se você ficar usando esse remédio, você pode ter prejuízos. Então, procure um serviço de saúde, porque o mais interessante é o diagnóstico ou de gastrite ou só de refluxo, e isso vai melhorar os sintomas gerais que você apresenta. E com essa pergunta, nós finalizamos, então, hoje o Oeste Saúde, e eu acredito que a gente continua nesse caminho, né, de aprender cada vez mais sobre a nossa saúde. Eu não posso deixar de dizer a frase de sempre: você é responsável pela sua saúde, e à medida que você conheça mais, aproveite esses
esses conhecimentos, você vai ter mais bem-estar. Então, não se esqueça, eu quero que você esteja conosco no próximo sábado, às 19h30, antes do Outra Coisa e de outras programações da Revista Oeste, e aproveite para saber mais, para conviver mais com os aspectos da sua saúde. Obrigada.